Bem, queridos, mais um vídeo, você está aqui no Comente Bíblia. Esse é o segundo vídeo. Nós estamos aqui no finalzinho da carta de Paulo, apóstolo, aos Gálatas, ou aos irmãos das igrejas da Galácia. O segundo texto que está aí, segue do versículo 16 ao 26, né? Vai dizer para viver pelo Espírito, para não satisfazer mais a carne, não operar com a carne, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles são opostos, estão em conflito entre si, né? De modo que vocês não conseguem fazer aquilo que desejam. Mas se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. É outro paralelo aqui, é outra coisa antagônica. Ou você está debaixo da lei, guiado pela lei, limitado pela lei, ou então você está recebendo a direção e o comando do Espírito Santo. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para você operar com a lei e com a graça. Não dá. Uma coisa vai anular a outra, certamente. Aí esse texto é bem conhecido, vai falar das obras da carne. Muita gente diz que isso aqui é obra do diabo, mas não, é obra só da carne mesmo, da sua carne, da minha carne, né? Tá aqui a imoralidade sexual, é a primeira, né? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Aí ainda fala de coisas semelhantes, ou seja, tudo que é operação da minha carne, da sua carne, né? Ele diz, eu já adverti, né? Eu advirto, como antes já fiz. Aqueles que praticam estas coisas, vivem na prática destas coisas, não herdarão o reino de Deus. Aí vai falar do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, não existe nenhuma lei que foi estabelecida contra essas coisas. Você não vai estar transgredindo nenhuma lei se você estiver frutificando no Espírito. Tá bom? E os que são de Cristo Jesus também já crucificaram a sua carne, né? Que é imensamente mais difícil do que simplesmente circuncidar. Os que são de Cristo já crucificaram a sua carne, bem como as suas paixões, suas concupiscências, seus desejos. E ele aí conclui dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, não provocando uns aos outros, não tendo inveja uns dos outros, ok? É mais ou menos isso aí. O vídeo de hoje, esses dois textos, que é Gálatas, capítulo 5, ele vai só fazendo esse paralelo aqui. Seria como você entender que não dá para você cantar e chupar cana, assoviar e chupar cana, como diz aí o ditado popular, o adágio popular. Não dá para assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. As pessoas querem unir assim uma coisa a outra, mas é impossível. Ou você é justificado pela graça,
ou você é justificado pela lei. A questão é, a lei consegue consertar a vida de alguém? Bom, então, se você acha que consegue, tenta aí, tenta a sorte, né? Os grandes homens de Deus aí, do Novo Testamento, Paulo está como primeiríssimo em tudo, né? Em número de escrita, em revelação, em serviço. Paulo, ele é exemplo, ele é padrão dos fiéis, né? E ele era um dos caras mais religiosos. E agora, que coisa mais terrível, o sujeito que, sabe, deixou toda essa religiosidade para trás, está trabalhando, já foi apedrejado, surrado, ixi, já sofreu tanta coisa, e agora essa tristeza horrenda, né, de olhar para o fruto do trabalho dele, que deveria uma igreja, não é uma igreja, são igrejas na região da Galácia, que deveriam estar produzindo com ele, com o ministério dele, deveria estar ajudando ele a romper né, os impedimentos, as barreiras, e, sabe, seguir fundando mais igrejas. Agora, essas igrejas, elas, praticamente, o trabalho dele foi perdido, porque chegou gente com má intenção, judaizantes, chegou lá e querendo simplesmente se orgulhar na carne por ter conseguido pegar uns crentes abestados e induzi-los ao erro, né? Um outro evangelho. Mas é isto. Mas a gente compreende também que a obra do Senhor é feita assim, como Paulo mesmo escreveu, um semeia, outro cuida do plantio, outro colhe, e assim por diante. O tempo devido, todos nós receberemos pelos nossos serviços. Ministério quer dizer isso, serviço. Quando a gente fala ministério, o sujeito já pensa, é poder. É a vida resolvida. Não. Serviço, serviçal, servo, escravo. Tá? Escravo. No capítulo 6, é o último capítulo, só tem 18 versículos, e está subdividido em dois textos. O primeiro texto até o versículo 10 e o segundo texto do 11 ao 18. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, queridos, Gálatas 6:1, ele está orientando aqui os irmãos da seguinte forma: olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo, não é repreendê-lo, não é restaurá-lo com mansidão. E cuidar-se também, né, para que também não caiam também. Aí no verso 2, interessante, verso 2, verso 5 parece estar se contradizendo, mas não. Verso 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, para que assim a gente possa cumprir a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é essa, é o mandamento de Cristo, o novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros do jeito que eu amei você. Ele levou meu fardo pesado. E ele caiu
debaixo desse fardo, desse peso, né? Literalmente caiu a caminho do Calvário, do Gólgota. Aquela cruz não era pesada só a questão natural, não. Ele caiu debaixo da cruz, do peso da cruz, para sinalizar para nós que ele estava levando sobre si o peso dos pecados, da iniquidade dos pecados de nós todos, né? Ok? Ele também, fisicamente, ele estava debilitado, passou a noite sendo torturado, né? Tanto é que pegaram aí Simão, um trabalhador que vinha do campo, para levar a cruz, porque ele não estava mais conseguindo, a cruz estava muito pesada. O peso maior era o fardo de ele sob, né, o fardo do pecado do mundo inteiro, não ter, não sentir, não ver a presença do Pai, ao ponto dele chamar o Pai de, não de Abba, mas de Deus meu, e questionar por que o Senhor me desamparou, né? Ou seja, qual é o meu pecado, em que eu errei. Na verdade, os nossos pecados estavam fazendo separação entre ele e o Pai. E aqui, quando ele diz, em Gálatas 6:2, devemos levar os fardos pesados uns dos outros, não está falando de que eu tenho que levar a sua cruz, ou não está dizendo que alguém tenha que levar a sua cruz, mas está falando a respeito do amor com o qual nós devemos nos amar, que é esse amor de Cristo, que se dá até a morte de cruz para livrar um irmão. É um amor que se entrega à morte para gerar vida no outro, ok? É mais ou menos essa a proposta aqui. No verso 4, diz que cada um examine os próprios atos, né? Para ver se dá para se orgulhar de si mesmo, né? Não fique se comparando com ninguém. Olhe para si mesmo, olhe para os próprios atos. Não fique se considerando muita coisa, porque de repente você pode não ser lá grande coisa, né? A gente tem uma maneira de superestimar, né, quem somos. Tem uma maneira de querer analisar a nossa vida como se a gente fosse algo muito bom, ou, sei lá. Tem o caso da igreja, né, que é uma das igrejas lá, acho que Laodiceia, rico, abastado, não precisa de nada, mas aos olhos de Deus era pobre, cego, miserável, pobres, infeliz, sim, cego, miserável, nu. Amém? Cristo. Então é isso. O Senhor possa, em sua infinita misericórdia, nos abençoar com muito mais do amor dele, da graça dele, para que possamos viver bem nessa geração tão corrompida. E, vindo o Senhor Jesus, possamos encontrá-lo, estando nós de pé, em nome de Jesus, e irrepreensíveis. Com Deus, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Passe essa mensagem adiante. Valeu.